Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando o livro de Midrash diz. Uau! Bom, estamos no livro de Juízes. Estamos tentando finalizar aqui Gideão. Estamos na página 59. Dentro da Bíblia Sagrada, nós estamos no capítulo 8. Ok? Beleza? Então vamos lá, porque a história de Gideão, uau, tem muita coisa para nós falar sobre Gideão, né, pessoal? Gideão vai matar um dos seus próprios filhos, mas isso é outra coisa, Vamos lá, isso é outro estudo. Vamos lá, pessoal. Gideão pune os judeus por não cooperarem com ele. Vamos embora. O exército de Midian havia sido derrotado e a maioria dos seus soldados mortos. Mas Gideão ainda não estava satisfeito. Os dois reis de Midian, Zevá e Tassamuler, de Samuná, havia escapado. Eles conseguiram atravessar o Jordão com a sua tropa e eles estavam voltando para Midian. Quando Gideão recebeu relatórios perturbadores da tribo de Ruven, Gad, a tribo de Rude e Gad, e a metade de Manassés que vivia ao lado leste do Jordão, Zevá e Tasmar de Samunar, uau, bem nome, de Salmunar, juntamente com seu exército, estava destruindo os territórios judeus. Gideão decidiu que esses dois reis tinham que ser capturados. Gideão e os seus 300 homens estavam cansados após a batalha. Só para lembrar que essa batalha começou à meia-noite, né, pessoal? A batalha começou à meia-noite. Uau! Na verdade, ela começou antes da meia-noite, porque Gideão entrou ali no campamento, né? Foi lá perto do campamento, escutou aquelas palavras dos soldados e aí ele voltou e chamou a galera. Então foi a noite toda, já amanheceu e o exército de Gideão está cansado. Ok? Vamos lá. Gideão decidiu que esses dois reis tinham que ser capturados. Gideão e seus 300 homens estavam cansados após a batalha com Midian na noite anterior, mas agora eles não podiam descansar. Atravessaram o Jordão para lutar contra Zevá e Tasmuna. O nome desses, depois a gente vai falar sobre o nome desses homens. No lado leste do Jordão, na terra da tribo de Gad, havia a cidade de Sucote. Quando Gideão com seu exército passaram por Sucote, ele pediu aos seus moradores: por favor, dê-nos um pão, um pouco de pão. Mas os homens estavam com fome e os moradores, meus homens estão com tanta fome e cansados. Estão perseguindo os reis de Midian, Zevá e Tasmuna. Os Sadequim, os anciãos, os líderes da cidade, não acreditaram que Gideão, com seus 300 homens, seria capaz de vencer os seus inimigos e que ainda contava com 15 mil homens, 5 vezes mais do que o número de Gideão. O povo de Sucote temia que se eles suprissem o exército judeu de comida, então perdesse a batalha, o rei Zevá e Tasmuna se vingasse deles. Os Sadequim responderam: desculpe, mas não podemos ajudá-lo. Não tenha tanta certeza que vocês conseguirão capturar Zevá e Tasmuna. Gideão deu uma resposta severa para os líderes de Sucó: vocês não acreditaram, vocês não acreditam
no poder de Hashem. É errado da sua parte recusar-nos ajudar. Espere até depois de capturar os reis, e vocês receberão o seu castigo. Eu irei furar suas carnes como espinhos de caldo. Uau! Gideão e seus homens marcharam para outra cidade judaica perto de Sucó, Penuel, ao leste de Jordão. Mais uma vez ele pediu comida para o seu exército, mas o povo de Peniel era muito pior e os seus líderes se recusaram a cooperar com ele. A cidade inteira não estava interessada no apoio do exército de Gideão. Os judeus ouviram falar da ameaça de Gideão aos Sadequim de Sucote, mas eles não se importaram. Havia uma torre forte em Penuel e as pessoas pensavam que Gideão tentasse puni-lo, eles se abrigariam na torre e ficariam salvos. Apenas espera, ameaçou Gideão ao povo de Penuel. Quando eu voltar em paz, destruirei a sua torre. Uau, Gideão está pegando para cima, né? Bom, deixa eu dar uma explicação aqui sobre essa torre, pessoal. Ok? Essa aqui é uma torre de refúgio, né? Vamos falar assim mesmo, uma torre, um prédio. Isso, vamos falar uma torre, um prédio, né, pessoal? Onde as pessoas, toda vez que o exército vinha para atacar aquela cidade, a cidade de Penuel, eles se escondiam na torre, eles entravam na torre. Então não tinha como o exército entrar naquela torre. Então aquela torre era um porto seguro, né? E eles acreditavam muito. Assim como aquela torre protegeu eles contra o rei Zevá e Tassuná, assim também essa torre ia proteger eles de Gideão, que eles eram piores, eles eram muito mal, mais do que a cidade de Sucote. Então Gideão já deu um alô para ele, já deu um ultimato, só espera, igual a mamãe fala, né? A mamãe fala assim mesmo, espera um pouco, espera aí. Vamos lá, página 60. Gideão e seus homens avançaram para o leste e atravessaram através do deserto. Foram para o leste através do deserto, até que finalmente chegaram no campo inimigo entre Cacu. Zevá e Tassuná e o seu exército não estavam em guarda. Eles tinham a certeza que Gideão e seus homens exaustos com a batalha da noite, nem sequer pensaria em perseguir ele através do Jordão, tão longe do deserto, dentro do deserto. Axé mais uma vez ajudou Gideão. Ele e seus homens encontraram os soldados inimigos quando eles estavam relaxados, né? Despreparado para a luta. Gideão e seus homens destruíram todos os soldados. Enquanto os dois reis fugiram, Gideão perseguiu e capturou, e a vitória estava finalmente completa. No caminho para casa, Gideão e seus homens encontraram o garoto da cidade de Sucote, e eles pediram que ele escrevesse em nome de todos os Sadequim e líderes de Sucó. Ele escreveu 77 nomes. A propósito, vemos que os judeus naquela época eram altamente instruídos. Muito poucos não judeus sabiam ler ou escrever naqueles dias. Mas Beni Israel sempre ensinava seus filhos a ler e escrever para que pudessem aprender melhor a Torá. Gideão puniu os líderes de Sucote, perfurando a sua carne
com espinho afiado. Eita! E isso os ensinaram a cooperar no futuro com qualquer chofete que pudesse pedir ajuda no tempo de guerra. Para o povo de Penuel, Gideão preparou uma punição mais severa. Quando ele tentou destruir a torre deles, eles reagiram fortemente. Gideão, portanto, não teve escolha senão matar todos eles. E eles eram rebeldes e mereceram a morte. Vimos que Gideão era um bom juiz. Mesmo sendo humilde, ele sabia quanto ser severo. Gideão matou o rei Zevá e o rei de Sumar. Normalmente eles não teriam feito isso, mas que esses reis não eram das 7 tribos não era das sete nações, né? E era de Canaã, não pertencia à terra de Canaã, a quem os judeus foram ordenados a matar. Mas Gideão descobriu que Zevá e Tassuná havia assassinado alguns judeus em Atovó. Quando os reis fugiram dos seus exércitos judeus a caminho da travessia do Jordão, Gideão perguntou aos reis: esses homens que vocês mataram, como eles eram? Zevá e Tassumá os descreveu. Eles pareciam reis. Na verdade, eles pareciam com Gideão. E eles eram parecia com Gideão. Eles eram meus irmãos, exclamou Gideão, profundamente chocado com a notícia. Gideão ordenou seu filho, Jeter, matar esse reis. Vingue o sangue do seu tio. Como Jeter tinha medo de desembainhar sua espada contra os reis poderosos, Gideão matou. Ah, caraca. Vamos lá, dar uma palhinha aqui um pouco mais para vocês. Ok? Aqui é o seguinte. Gideão, ele vai matar o seu próprio filho. Ok? Ele vai matar seu próprio filho porque ele se recusou a se vingar. Na verdade, ele tinha medo, né? Gideão perguntou ali para aqueles caras: vocês mataram meus irmãos, né? Então ele fala para o seu filho, Jeter: mate esses reis, porque eles mataram os seus tios. E isso gerou uma coisa muito terrível. Simplesmente, o que gerou? Uma desobediência contra o seu pai. O cara tinha mais medo do reis do que os seus pais. Tinha mais medo de uma pessoa que não é da sua casa, né? Então, uma das maneiras que a gente fala que Gideão matou seu filho é porque o seu filho foi desobediente. O seu filho não honrou sua família, não honrou o pai. E a Torá fala bem claro: o cara que não honra o pai e a mãe, ele é jurado de morte. Ele é levado ao tribunal. Mas nesse caso aqui, ele já é juiz. Gideão não precisou fazer um julgamento contra o seu próprio filho. Ok? Então Gideão foi lá e matou, né? Olha, matou o seu próprio filho porque ele tinha medo de um rei que estava capturado do que ter medo do seu próprio pai. Então Gideão, como juiz, ele julgou o caso ali mesmo e decidiu: você vai morrer agora. Não, eu vou matar você, não esquenta não. E meteu a espada, mano. Bom, isso aqui é para nós entender aqui um pouco mais sobre o juiz, sobre a Torá, sobre as leis. Caraca, já imaginou, mano? Se a gente
desobedecesse o nosso pai. Ô moleque, vai ali pegar um copo de água pra mim. Ah, não vou não. Toma uma facada. Toma. Bom, uma das razões de Gideão matar o seu filho é porque isso seria um mau exemplo para todo Israel. Ou seja, se o próprio filho do juiz não obedece a ele, por que eu, que não sou o parente dele, vou obedecer ele? Então isso serviu de exemplo para todo o povo. Viu, o povo viveu, ouviu falar que Gideão matou seu próprio filho porque o filho dele desobedeceu o seu pai. Bom, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Gideão, que vai se recusar a se tornar rei, né? Enfim, vamos embora, vamos falar um pouco mais disso pra frente. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, irmão Gilmar, irmão Paulo Lopes, irmão Rosmeires, obrigado a todos vocês que sempre estão comigo aí, meu pai e minha mãe, beijos e abraços para vocês, obrigado muito pelo apoio de vocês, pessoal. Lembrando que em janeiro tem um estudo sobre Tera, o pai de Abraão, a família de Tera. Tudo de bom, Shalom Brah e até a próxima. Vamos que vamos.